Um homem morreu na queda de um elevador no prédio da Justiça Federal em Belo Horizonte. E de acordo com a Polícia Militar, esse homem era um funcionário de uma empresa terceirizada e que fazia justamente a manutenção desse equipamento. Ele trabalhava na casa de máquinas e que fica no último andar desse edifício, que tem 17 andares, quando o elevador despencou e a vítima caiu nesse fosso. O técnico que trabalhava com esse tipo de serviço, ele já realizava essas operações há 26 anos, tinha muita experiência. Ele morreu na hora. O elevador ficou bastante danificado. Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo dele já foi levado para o IML e que a perícia e a investigação serão feitas pela Polícia Federal, já que esse acidente aconteceu no prédio do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Esse incidente com o elevador de hoje no TRF-6 não é o primeiro a acontecer no local. Em julho desse ano, uma mulher ficou ferida depois que ela foi prensada na porta de um elevador no mesmo prédio público. Nós convidamos o Gerardo Portela, que é engenheiro mecânico e também especialista em gestão de riscos e segurança, para tentar entender como esse tipo de acidente pode ser evitado. Qual é a falha, não que justifica, mas que pode ser apontada nesse momento para cenários, infelizmente, que desse ano para cá, só no Rio de Janeiro, ali no meio do ano, foram 3 casos, muitos gravíssimos. Gerardo, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Boa noite a você e a todos que nos acompanham na Record News. Gerardo, eu queria olhar, porque quando a gente verifica esse tipo de acidente, nós sempre falamos aqui a importância que tem uma revisão nos elevadores, mas esse acidente, como que aconteceu no mês 7, se não me foge a memória, do Rio de Janeiro, nós tínhamos técnicos justamente fazendo as manutenções para que outros incidentes eles não acontecessem. Quando a gente olha para um cenário como esse rapaz, inclusive, que infelizmente faleceu, tinha 26 anos de experiência, sabia o que estava fazendo. Quando a gente olha para esse cenário, é possível verificar o que aconteceu de errado para que tivéssemos um resultado dessa magnitude? É verdade, sim. Esse é um cenário assim que deixa a gente decepcionado, né? Com falhas que possam gerar uma fatalidade como essa, porque o elevador é um equipamento que ele é classificado como máquina de transporte, só que a carga dele é carga humana, então envolve risco humano. Então, são equipamentos projetados e manutenidos, mantidos com uma rigidez de segurança bastante elevada. Então, os coeficientes de segurança são altíssimos, por se tratar de um equipamento que transporta pessoas, vidas humanas. Os cabos são superdimensionados, todas as estruturas, os trilhos são calculados sempre com folga, e as manutenções são feitas visando fazer uma prevenção e não para corrigir problemas somente. Claro, depois de alguns anos você tem que modernizar os equipamentos. Lembrando que sem elevadores seria impossível você ter os prédios que tem hoje nas grandes metrópoles do mundo inteiro. Então, uma tecnologia bastante madura. Infelizmente, alguma regra de segurança foi quebrada. Seja em relação ao próprio funcionário, que embora ele fosse bastante experiente, isso não é impeditivo de que ele tenha cometido algum erro, mas isso só a investigação vai poder apurar. Ou se os equipamentos que ele estava utilizando estavam degradados em termos de integridade, se estavam inaptos para serem utilizados na manutenção. Então, isso tudo precisa ser apurado através de uma investigação, porque elevadores são equipamentos seguros, desde que os usuários obedeçam às regras de segurança e a manutenção seja feita e mantida com rigor, além do que a modernização, depois de alguns anos, acaba se tornando algo inevitável. Ricardo, essa utilização de elevador é absolutamente rotina de toda a sociedade. A gente vai no médico, a gente vai numa consulta, entramos com pelo menos a sensação de que estamos seguros ali, que conseguiremos chegar ao andar desejado sem nenhum tipo de intercorrência. Você falou muito bem da importância de fazer uma prevenção e não de atuar numa causa, ou seja, um problema que já aparecia. Nós temos um prazo que ele precisa ser respeitado em relação a essas vistorias pelos condomínios, por esses prédios, para evitar, obviamente, um incidente dessa magnitude. Há uma regra sobre isso, imagino. Sim, várias regras, né? A própria prefeitura estabelece isso, a empresa, o condomínio é obrigado a ter um contrato de manutenção que tem que ser cumprido em termos de prazos, de visitas mensais,
preventivas e corretivas imediatas, ou seja, se você detecta um problema no elevador, você tem que corrigir imediatamente. O elevador é um equipamento seguro, porque ele é dotado de redundâncias de freios, então é muito difícil um elevador despencar. Ele despencou porque ele estava em algum processo de manutenção, alguma montagem, algum tipo de operação, tanto que não estava sendo utilizado e houve ali algum tipo de falha nesse procedimento. Mas, normalmente, o elevador ele usa contrapeso, então o peso da cabine mais as pessoas, ele é equilibrado com um contrapeso, justamente para ele não despencar direto, mas ele é balanceada a carga dele. Além disso, ele tem freios automáticos. Se houver um rompimento de cabo ou alguma coisa acontecer, ele trava automaticamente no local e a pessoa fica ali presa, mas não despenca. Então, para ter acontecido esse tipo de acidente, uma sucessão de falhas graves ocorreram, tanto da parte ou do equipamento ou da pessoa que estava trabalhando, ou de ambos, mas isso só uma investigação vai poder apurar. A prevenção, as visitas mensais, as trocas e substituições necessárias mensalmente, mas a imediata resposta a qualquer falha é que faz a segurança do equipamento. Gerardo, quando a gente olha para as pessoas que estão dentro dos elevadores, já passei por uma situação também assustadora, o elevador travou e começou automaticamente a perder ali um pouco da sua velocidade e despencar aos poucos. Enfim, ele parou ali, não foi uma queda livre absurda, mas algo aterrorizante. Quando a gente olha para a postura de quem está dentro de um elevador num momento como esse, existe algum tipo de comportamento que pode ser adotado para evitar que essa pessoa se machuque com mais gravidade? Alguma atitude que pode, digamos, até salvar a vida dessa pessoa numa queda brusca? O elevador, principalmente os mais novos, mais modernos, eles têm sensores e se você, por exemplo, pular dentro de um elevador ou se ele acelerar, se houver uma falha no sistema elétrico do elevador, no motor, e ele acelerar demais, ele vai acionar freios de emergência, ele vai travar. Então, essa sensação que você disse que percebeu, e várias pessoas já passaram por isso em algum momento, de que o elevador está com uma velocidade alterada e está travando e está parando e para. Então, isso é parte do sistema de segurança do elevador. Então, as pessoas precisam tomar cuidado, principalmente no momento de entrar e sair. Tem diversos tipos de portas muito antigas, chamadas pantográficas, tipo grade. Então, você deve sempre se manter afastado das portas, seja qual tipo de porta for, você passa pela porta e se afasta o máximo possível, principalmente crianças, pets, precisam ficar afastados das portas. E também, quando abrir a porta ou quando a porta se abrir, observar cuidadosamente se tem desnível, evitar usar o elevador. E se está nivelado, se está em movimento ou realmente parado. Porque muitas vezes você já tem casos registrados de acidentes onde o elevador, a porta se abre, mas o elevador não está, ou está desalinhado. Então, esses cuidados, principalmente na hora de entrar e sair do elevador, e não fazer grandes movimentos bruscos, respeitar o peso, a quantidade de pessoas, de equipamentos dentro do elevador, e, claro, por parte dos administradores do condomínio, a manutenção preventiva mensal e em resposta a qualquer emergência. Esse conjunto de ações ajuda a mitigar e a evitar acidentes. Gerardo, queria muito agradecer o tempo, a disponibilidade para vir aqui conversar com a gente, olhar para essa questão que é tão importante. Esse ano acompanhamos vários outros acidentes envolvendo vítimas fatais. É uma tristeza ter que noticiar isso, mas é importante olhar para o que pode ser feito e principalmente cobrar os condomínios e todos os estabelecimentos que são responsáveis por fazer essa manutenção correta a tempo de evitar uma tragédia. Muito obrigado por falar conosco. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Até mais.